meus irmãos, glória a Deus. Senhor, te amo, Jesus. Vamos orar ao Todas as Senhor. pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Muita chuva. E glória a Deus por essa chuva abençoada. Nós entendemos que para os irmãos ainda é bem complicado chegar até aqui a casa do Senhor, mas estamos orando para que consigam chegar aqui em paz e segurança. Vira para o seu irmão, já dê a paz do Senhor ao seu irmão. O seu irmão aí de trás, na frente, dê a paz do Senhor a ele. Diga, meu irmão, como é bom te ver aqui esta noite. Vamos juntos adorar e bendizer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre aqui nessa noite. Amém, irmãos? Pode ser um pedido de oração, pode se manifestar. Vamos orar, apresentar a Deus a nossa vida nessa noite. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia. Senhor, continua tomando a frente dessa reunião, desse culto abençoado. Fala aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por chegarmos na tua presença. Pai, continua tratando com cada um de nós, falando aos nossos corações, enchendo-nos com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Senhor amado, cuida de cada um de nós, trabalhando na nossa vida nessa noite. Pai, os que estão a caminho, paz e paz, em segurança, e que possam, Pai, chegar aqui na tua santa e bendita paz. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, que possa fluir a tua presença em cada um de nós, que o Senhor venha batizar com o teu Espírito, curar vidas, renovar quem precisa de renovo nessa noite. Pai, continua conosco, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa arte cristã, logo após a banda também com uma oportunidade, e logo após a banda quero convidar aqui também o nosso irmão Daniel para fazer a leitura da palavra de Deus aqui essa noite. E você glorifique a Jesus, bendiga ao Senhor. Jesus está presente aqui na casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, Paz do Senhor. vamos louvar ao Senhor o hino de número 578. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de pratas, não temos um salvador. Se te dá que morramos,
Aleluia. A paz do Senhor. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Graça e paz a todos. A palavra de Deus lá em Tiago fala que aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de nós. E você já se perguntou hoje, o que eu vim fazer aqui na casa do Senhor? E eu te digo, nós viemos falar com Deus. Você que nos visita, sinta-se à vontade para adorar, para se alegrar, para engrandecer o nome do Senhor. Esse hino que nós vamos louvar é um hino muito alegre, muito feliz. E se você puder ficar de pé e cantar e adorar conosco. Aleluia. Pensar que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Pensar que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer a Deus que eu sou dele e ele é meu, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Ele vai fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Ele vai fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Graças a Deus. Todo mundo bem? Conseguiu passar a chuva, né? Tempestade, né? Amados, vou pedir os irmãos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, no versículo 37. Lucas 7, 37.
Amém? Vou ler aqui então, para ficar os irmãos acompanhar. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e o beijava-lhe os pés e o ungia com o unguento. Aleluia. Amados, estou fazendo um adendo, né? Que nós possamos hoje ser igual essa mulher. Que nós possamos chegar à casa do Senhor e prestar esse culto maravilhoso. Dar o melhor de si. Essa mulher, ela deu o melhor de si, né? Jesus estava na frente dela. Que desse, se nós pudéssemos, né? Fisicamente. E me chamou muita atenção, porque ela não se preocupou com quem estava ao redor. Apesar de um dos discípulos logo mais à frente ter mencionado que dava para fazer mais coisas, né? Com aquele perfume, posso dizer assim, que ela havia. Mas Jesus estava atento ao culto dela. E essa mensagem que eu quero deixar aos irmãos. Jesus está atento ao nosso culto, ao que você presta a Ele, ao que você dedica a Ele, o quanto você se derrama aos pés dele, o quanto você se entrega para Ele. Então que nessa noite nós possamos dar o melhor para Deus, prestar o melhor culto. Amém? Fechamos nossos olhos, vamos orar a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, grato estamos, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, que apesar da chuva de bênção, muitos lugares estão precisando de chuva e aqui o Senhor derrama em abundância. E nós possamos, Senhor, nós conseguimos, Pai, vencer e estar na Tua casa, Pai. Só isso já é um culto, Senhor Deus. Quantos dão desculpa, está chovendo, não vou, mas nós estamos aqui, Pai, de coração aberto, Pai, derramado aos Teus pés, Senhor Deus, chorando aos Teus pés. Oh Deus, nos ajude. Derrama o Teu Espírito Santo, faça nós irmos até a Tua presença, Pai. Espírito Santo, nos ajuda a orar ao Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a prestar o melhor culto. Nos ajuda. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão que aqui chegou. Muito obrigado pela vida daqueles que estão a caminho, Pai. Senhor Deus, vai de encontro àqueles que não puderam vir, ou seja por problemas pessoais ou qualquer outro, mas vai de encontro, Pai. Vai de encontro daqueles que não puderam vir por problemas de saúde, Senhor Deus. Derrama o Espírito de cura sobre a vida deles, Pai. Ajuda, Senhor Deus, a enfrentar, Senhor Deus. Ajuda a enfrentar essa batalha, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por estar mais um dia de pé. Muito obrigado por mais um dia estar na Tua casa. Muito obrigado, Deus. Assim nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Coral de mulheres, logo em seguida coral de homens. Aleluia. Glória a Deus.
Amém, meus irmãos? Que louvor abençoado, né? Um escudo forte. Saber que Deus é o nosso escudo em tempo de tanta guerra. Ele é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. E que bênção. Queridos, quantos nessa noite tem razão para oferecer esse culto de ação de graça aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos muitas razões para oferecer esse culto em ações de graças, e eu já quero também oferecer esse culto de ação de graças por muitas vitórias que Deus tem concedido à nossa casa, à nossa família, e glória a Deus por isso. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que têm orado, que têm se empenhado. Eu tenho certeza que esse ano ainda será um ano de muita bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Quem crê nisso, irmão, diga glória a Deus. Queridos, nesse ano, para quem não sabe, será o ano dos 25 anos da nossa querida igreja, aqui o templo da Assembleia de Deus Padre Tíquio III, conhecida como Batista Campos. Eu sei que será um ano e um aniversário de muita bênção. Estivemos aqui reunidos com o nosso pastor por esses dias agora, segunda-feira, e os preparativos já se deram início, e sei que serão dias de muita bênção aqui para a nossa querida igreja, e vai ser bênção de Deus. Por isso fique antenado a tudo que há de acontecer. Tenho certeza que vai ser um ano de muita mobilização, de muita movimentação, e eu sei que será um ano de poder, nós iremos continuar declarando até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, irmãos? Queridos, eu sei que está chovendo, está frio, mas eu percebo que alguns irmãos ainda estão assim meio que com frio. Vamos ficar em pé, é sol maior, tá bom? É sol maior. Quem for pegar baixo, manda Caltri, tá bom? Sol maior, e pode correr mesmo, tá? Dá sol para mim. Isso. Bom, vamos lá só. Cadê na pausa? Não, tem uma pausa aqui, rapidinho. Eu gostei das irmãs com o mistério na mão aí. A gente vai até comprar para os jovens. Cadê o mistério das irmãs? Pode pegar na mão aí, as irmãs do manto, do fogo. Tem um que diz assim, bora primeiro aprender. Ele diz assim, ó: a minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com. Mas é rapidinho, irmão. Olha para cá, não se preocupe, olha para cá. Sol, aí dó, aí sol, aí mi menor. Isso, eu vou correr, né? Vai repetir isso até. Irmão, a minha vida Jesus já transformou, eu posso te. Por que você não sauda, seu irmão? Então, na medida em que a gente for cantando, você sai do seu lugar, procura alguém que você ainda não cumprimentou aqui essa noite,
Tá bom, irmãos? Amém? Se você tem Jesus no coração, se não tiver, não tem problema nenhum. Mas se você tem Jesus, você está alegre com a vida do seu irmão, você vai fazer isso. Vamos lá no 3, 3. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz. Cumprimento seu irmão. A minha, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Se tu me enganar de todo o coração, e mostra o teu sorriso e se tu me enganar, oh, nunca mais deixarei Jesus, nunca mais deixarei a cruz. Eu tenho a certeza do meu coração que eu chegar no céu receberei meu galardão. Oh, nunca mais, oh, nunca mais deixarei a cruz. Eu tenho a certeza do meu coração que ao chegar no céu, o poço de Jacó tem água pra tirar. Tirar uma vez, oh, no poço de Jacó, pegada pra tirar. Quem tira uma vez tem que tirar. É Jesus Cristo, essa fonte que é godinha, essa fonte nunca seca, essa fonte tem poder. É Jesus Cristo, essa fonte que é godinha, essa fonte nunca seca, essa fonte, a tua graça, a tua graça é melhor que a
E na verdade isso é tão uma inversão de valores. Aleluia. Como é que alguém que às vezes está cheio de tanta coisa ruim, irmão, e está vivendo uma alegria tão falsa e passageira, se esforça para se alegrar na presença de Satanás? E nós, como igreja, na presença do Altíssimo. Irmão, quem tem salvação, que diga glória a Deus. Glória a Deus. Faz um favor, dá um sorrisão para o seu irmão e diga assim mesmo: você é salvo, irmão, você é feliz por isso. Amém, irmão? Glória a Deus. Estamos na presença do nosso Deus. E é por isso que nós temos que aprender a sorrir, aprender a nos alegrar na presença de Deus. Às vezes é triste quando nós chegamos na igreja, meus irmãos. Parece que a luta foi tão grande na semana que parece que o irmão, não, irmão, se alegre na presença do Senhor Jesus. É bom estar na presença de Deus. Amém, queridos? Amém. Quantos nessa noite estamos visitando nessa noite? Quantos estamos visitando? Está nossa querida irmã, está nos dando a honra da sua visita. Tem mais alguém que nos visita aqui nessa noite? Pode levantar a mão, queremos conhecer você. Amém? Apenas a nossa querida irmã que está nos visitando. O que nós, da Assembleia de Deus, Batista Campos, vamos dizer para a nossa querida irmã no 3, 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. É a sua bênção e volte para adorar e deixa Deus usar. Deus te abençoe, meu irmão, poderosamente. Glória a Deus. Aproveitando que você já está alegre, satisfeito, nós vamos ouvir o Ministério de Louvor, mas enquanto o Ministério canta, nós estaremos contribuindo para a casa do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos contribuir para a casa do Senhor com alegria, interesa de coração. O Ministério está louvando a Jesus com 2 louvores, tá bom? E contribua com alegria nessa noite, com interesse de coração. Nós temos aqui muitas formas que você pode contribuir para a casa do Senhor. Se você tem Pix, o nosso irmão Luiz, os nossos irmãos estão aí com o QR Code Pix para você poder contribuir para a casa do Senhor. Se você tiver cartão de crédito, de débito, dinheiro, deixa Deus te usar. É sempre importante nós termos a consciência de que nós, a nossa contribuição, nossas ofertas, o nosso dízimo também faz parte do nosso culto ao nosso Deus nessa noite. Amém? Vamos contribuir com alegria para a casa do Senhor. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua presença. Pai, continua conosco, trabalhando na nossa vida, que possamos continuar estando alegres na tua presença. Pai, esse momento de contribuição, de ofertas à tua obra, Pai, abençoa o dízimo, a oferta de cada um, que seja entregue, Pai, com interesse de coração, não por necessidade, como diz a tua palavra, mas a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Por isso, Senhor, abençoa o celeiro, o salário dos filhos e continua abençoando cada um de nós. A gente não tem como contribuir, Pai, nessa noite. Abre uma porta na vida dos meus irmãos, para que possam também contribuir numa próxima oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Contribua com alegria para a casa do Senhor.
Aleluia. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele morreu por mim e por você. Por isso eu te digo nessa noite: não desista. Ele está contigo no deserto. Ele te diz: eu estou contigo. Aleluia. E acredita que o Senhor é comigo, é contigo. Adore nessa noite. Aleluia.
ao fim. Mas o Senhor sempre está ali. Glória a Deus. O Senhor sempre está ali do nosso lado para nos dizer: filho, eu estou contigo. Filha, eu te amo. Eu morri naquela cruz para dizer que eu estou contigo. Glória a Deus. Não pare, não desista, não desista da sua caminhada. Nós estamos aqui nessa igreja por um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, não. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos acolheu. Foi o Senhor que nos abraçou. Foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. Você não é um lixo. 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 Você soubesse o quanto você é especial. Se você soubesse o quanto o Senhor te ama. Ai, minha filha preciosa. O quanto. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, se vocês soubessem quanto vocês são pedras preciosas, se vocês imaginassem o quanto valoroso você é pro seu Deus, o quanto você brilha aos olhos de Deus, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos ama. Muitos de nós ficaríamos de ser crente. Muitos de nós levaremos a sério o que Deus tem reservado para nós. Muitos de nós não perderemos tempo, muitas coisas sem valor. Muitos de nós estaremos noite e dia, dia e noite, buscando o Senhor, Glória a Deus. glorificando o Senhor, adorando o Senhor. Às vezes nós nos sentimos um lixo. Por muitas vezes ninguém chega a dizer: olha, tu prega bonito, olha, tu canta bonito, olha, tu faz um trabalho bonito, olha, tu serve a Deus de forma bonita, tu adora de forma bonita. Se vocês soubessem quanto Deus nos ama, o quanto Deus ele se alegra quando ele vê o teu esforço,
uma chuva torrente dessa que a gente olhava. Realmente eu disse: Senhor, como é que eu vou à igreja? E nós estamos aqui Glória a Deus. adorando ao Senhor. Glória a Deus. E nós estamos aqui glorificando ao Senhor. Nós estamos aqui porque Ele nos ama. Aleluia. Porque Ele nos ama. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Amém? Queria que você fechasse seus olhos e nós fizéssemos mais uma oração. Amado Pai e soberano Senhor, na tua bendita presença, Senhor, diante da tua dimensão espiritual, Onde o Senhor tem todo o poder, toda a virtude, toda a capacidade. Nós queremos, Senhor, nos unir ao Teu Espírito Santo e conclamarmos que nesta noite tudo aquele propósito que o Senhor já determinou. Assim como a Tua palavra diz que as chuvas caem por um propósito e elas não voltam sem antes cumprir. Nós queremos, Senhor, confirmar que todos os Teus propósitos possam ser realizados nesta noite. Pai, por semelhante modo, nós queremos orar pelos nossos irmãos que, porventura, o seu logrador, a sua residência está numa rua, está num beco, está numa viela, está num local, Senhor, onde estas chuvas torrenciais, quando caem em nossa cidade, transbordam. E as casas de nossos irmãos, às vezes os comércios, são, Senhor, alagadas pelas águas fétidas, pelas águas sujas do esgoto, Senhor. E até sacolas de lixo, às vezes, nós vemos, Senhor. Pai, nós queremos orar por cada irmão que não pôde vir ao culto, por essas demandas, por essas necessidades. Queremos orar que o Senhor os proteja e os guarde de toda enfermidade, de toda doença, que porventura esta água contaminada possa conduzir até a sua residência. Senhor, confirma teus propósitos eternos sobre cada coração que aqui chegou, sobre cada coração que nos ouve e nos vê mediante as mídias sociais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, a partir de um certo momento na nossa caminhada de fé, não que sejamos melhores ou piores do que qualquer irmão ou de qualquer irmã, mas os irmãos que já têm uma caminhada um pouco mais alongada podem confirmar o que eu vou falar neste momento. A partir deste exato momento, tudo é um milagre. Nós estarmos aqui nesta noite é um milagre. O chamado em cada coração, em cada família, o vigor, a força de você sair de suas casas, ainda mais num tempo como o que nós vivemos, que nós temos 1001 opções de entretenimento. Tudo que nós vivemos aqui é um milagre. A sua adentrada na casa de oração, seja antes do horário, seja no horário, seja depois do horário, é um milagre. Amém? E isso nós louvamos ao nome do Senhor. E por entendermos que nós estamos diante de um milagre, eu queria que antes de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, e você vai retornar, você vai revidar, você vai responder com a paz do Senhor, que esta paz do Senhor não necessariamente seja um simples dito, que essa paz não seja simplesmente uma programação linguística, que esta paz não seja simplesmente um automatismo dos nossos encontros, mas que você possa nesta hora e neste momento conseguir, mediante a graça do Senhor, dar todo o significado que a paz do Senhor tem. Porque a paz do Senhor não é como o mundo dá, mas é como o príncipe da paz partilha. E esta paz ela excede qualquer entendimento. E mesmo mediante a todas as adversidades que você possa estar vivendo, que você já viveu ou que você ainda vai viver, que a paz
que excede todo o entendimento. Seja com você, meu irmão, seja com você. Amém? A paz do Senhor, a amada igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por tudo. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que eu creio com toda a minha alma que é de Deus. Amém? Até porque ela calha exatamente com o tempo que nós estamos vivendo. Falava com o pastor Salomão agora há pouco. Hoje não consegui estar na escola bíblica dominical e hoje foi o encerramento de um trimestre, né? O livro de Ezequiel, que bênção nós navegarmos por esse trimestre sobre o livro de Ezequiel. E domingo próximo nós começaremos outras lições. São as cartas pastorais de Paulo. Mas enquanto eu fui na feira, porque a irmã Simone tinha me outorgado a trazer uma melancia, e eu percebi que em algumas denominações os templos estavam cheios e com aqueles ramos. Então nós sabemos que hoje é domingo de ramos. E nós entramos no que nós comumente chamamos da Semana Santa. Amém? Na próxima sexta-feira vai ser a sexta-feira da paixão. O próximo domingo será o domingo da ressurreição. Pode sentar, minha irmã. Pode sentar, irmã. Eu vou já ler a palavra. Será o domingo da ressurreição. Então, diante deste cronograma, deste timeline que nós estamos vivendo, eu creio que esta palavra é exatamente encaixada para este tempo. Porque nós há de convirmos que em nenhum momento do ministério de Jesus, certamente ele precisou de mais fé do que nesta última semana. Nesta semana nós temos, por exemplo, o Getsemane, aonde a sua humanidade foi esticada ao máximo que o ser humano pode ser esticado. Mas em tudo ele não pecou e entregou o seu coração à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu queria nessa noite meditar com os irmãos sobre fé, para que nós possamos ser edificados na presença de Deus. E um texto sobre fé que é bastante conhecido a todos os irmãos encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Amém? Amém. Vamos lá, Hebreus 11, a partir do versículo 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção, a prova, o testemunho, a fragrância das coisas que não se veem. Versículo 2. Pela fé, os antigos obtiveram bom, excelente testemunho. Os antigos. Versículo 3. E por esta mesma fé, nós entendemos que o universo foi criado. E que todas as coisas que são visíveis, elas foram criadas a partir da palavra de Deus. E o mais impressionante, a partir das coisas que não são visíveis. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Que bênção, que bênção. Meus amados, segundo o estudo bíblico MacArthur, essa carta aos Hebreus, segundo a edição da Thomas Nelson, nós não temos como achar o autor desta carta. O período que esta carta foi escrita foi entre 67 e 69 depois de Cristo. Por quê? Porque esta carta, se nós lermos ela toda, nós vamos perceber que há uma ênfase muito grande. Há uma tenacidade muito grande nas questões do sacerdócio levítico. Então, segundo este manual bíblico, ele entende que esta carta não foi escrita depois da destruição do templo, mas enquanto eram ainda oferecidos sacrifícios no templo. Um outro ponto importante, apesar de ela ter nome aos Hebreus, não se pode, talvez, segundo este manual, concluir que ela foi, por exemplo, dispensada aos irmãos hebreus em Roma, na Itália, hoje Itália, porque ela também pode ter sido dispensada, direcionada a alguns irmãos hebreus em outra localidade, que foram, talvez, porventura, expatriados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que este manual bíblico nos traz é algo muito importante, que esta carta é escrita, e nós podemos confirmar isso na leitura da carta aos Hebreus,
em um tempo onde os bens, as posses, as propriedades dos cristãos eram expropriadas, eram tomadas à força de Estado. Então era um tempo de muita perseguição, um tempo, por exemplo, em Roma, onde os nossos irmãos cristãos eram combustível dos fortes, da iluminação dos fortes. Mas este manual também nos diz algo muito importante, impressionante e extremamente poderoso aos nossos corações neste exato momento. Ele diz que esta carta foi direcionada a 3 tipos de pessoas. E eu me faço valer deste manual neste momento. O primeiro tipo de pessoas que este manual diz que esta carta foi direcionada é exatamente a estes dos quais eu já citei. Irmãos, crentes, cristãos, que sofriam grande perseguição. O segundo tipo de pessoas que, segundo este manual, esta carta foi direcionada, eram pessoas incrédulas, descrentes, mas que intelectualmente, racionalmente eram persuadidas pelo Evangelho, mas espiritualmente descompromissados com a fé. Olha. E o terceiro tipo de pessoas que, segundo este manual, a carta de Hebreus foi direcionada, é também a incrédulos, descrentes, que não eram racionalmente ou intelectualmente persuadidos pelo Evangelho, mas já tinham visto, ouvido e sido testemunha de alguma manifestação do Evangelho. É o que nós podemos chamar de simpatizantes. E quantos simpatizantes nós também temos nos dias de hoje? Então, segundo esta breve reflexão deste manual, nós já podemos fazer uma pergunta nevrálgica, muito importante nesta noite, aos nossos corações. Em qual destes 3 tipos de destinatários eu me encaixo? Crentes que sofrem a perseguição por conta do amor ao Senhor Jesus, que resistem às tentações mediante o abraço ágape do Senhor, ou incrédulos ainda que intelectualmente, racionalmente abismados com os conteúdos emblemáticos do Evangelho, mas espiritualmente descompromissados, ou incrédulos não persuadidos no âmbito da razão, mas simpatizante. E quando eu li isto, automaticamente o meu coração foi a Ananias e Safira. Ali nós vemos titularizado um exemplo de simpatizante. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Bem, passando esta breve introdução, eu queria entrar efetivamente no tema-chave do que estes 3 versículos que nós lemos nos trazem. E, invariavelmente, sem a dúvida nenhuma, o tema forte e principal destes 3 versículos que nós lemos é a palavrinha fé. Amém? Percebemos nós como uma palavrinha tão pequena é enxertada, é capaz de abranger no seu conteúdo tanto poder. Amém? Nos 3 versículos que nós lemos, diz a palavra de Deus que pela fé, nós cremos que o universo foi criado, meus irmãos, pelo poder da palavra de Deus, e que as coisas visíveis vieram a existir a partir das coisas invisíveis. Isto é estupefante. O algodão da sua blusa veio a existir mediante a palavra de Deus. Amém? Isto é assim para mim, isto é transbordante, isto é saltitante. Mediante isto, eu adoro o Espírito Santo, e os irmãos me permitam já de antemão pedir permissão aos amados irmãos e à igreja do Senhor, que em alguns momentos não é que eu sou descrente, não é que eu não sou da fé, é porque eu me permito voar nas asas do Espírito Santo. Eu permito o Espírito Santo tomar a minha criatividade, a minha imaginação e voar, por exemplo, além das paredes deste templo. Eu permito o Espírito Santo
No banco da janela, brincadeira, ele senta na janela, eu vi o dia de avião, irmãos. Comentaram isso agora aqui, não foi? Eu falei para o pastor Miguel, tudo que é mais rápido do que eu só confio se eu estiver no comando. Só se eu tiver, até carro assim, se corre mais do que eu, pelo amor de Deus, uma vez, pastor Flávio, se estiver vendo, a paz do Senhor, Deus te abençoe, saudade. Nós fomos para São Paulo com o pastor Flávio. Quem conheceu o pastor Flávio aqui? Meus irmãos, o pé do pastor Flávio não descansava na aceleradora. E quando ele pegava assim uma descida e eu adorava hoje, tem misericórdia, Senhor. Mas enfim, pegando carona com o Espírito Santo, diante da palavra fé, eu me lembro de Guimarães Rosa, um autor literário brasileiro que tinha tudo para ganhar o prêmio Nobel de literatura. Aliás, muitos outros, mas parece que nós somos assim meio que escanteados na literatura do prêmio Nobel. Guimarães Rosa escreveu Sertão Veredas. E quando ele escreve Sertão Veredas, ele diz que as consoantes têm peso de força. As consoantes são como rigidez. As consoantes são como rispidez. E as vogais, elas têm peso de maciez, de maleabilidade. Amém? Então perceba que até nisso a palavra fé, ela está completa. Assim como ela é firme em firmeza, permita a minha redundância, ela é macia em maciez. Amém, meus irmãos? E quando eu pego nisto, eu lembro na palavra de Deus, João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória como a glória do unigênito de Deus. E ele era cheio de graça e de verdade. Amém? Então, se eu sair da rigidez da consoante, da maciez da vogal e enquadrar neste versículo, eu posso entender que graça é a vogal, é a maciez, e verdade é a dureza, é a firmeza das consoantes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, de antemão, o que o Senhor tem para fazer nesta noite é temperar os nossos corações com muita verdade, com verdade profunda, com verdade poderosa. Mas oxalá Deus, Ele também derrame maciez, graça, boa temperança aos nossos corações, para que nós saiamos daqui edificados na verdade e na graça de Deus. E verdade sem graça machuca. E graça sem verdade não transforma. Alguém pode dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. E nós lemos que os antigos pela fé obtiveram um bom testemunho. E nós acabamos de retroceder um pouco nos textos bíblicos. Saímos de Hebreu e fomos a João. Agora eu queria pegar um supersônico e nós atravessarmos as eras históricas. E nós pousarmos no período neolítico, lá no começo dos começos, lá onde o ser humano foi formado, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23, aonde e onde, após o Senhor fazer Adão cair no profundo sono, ele tira-se de sua costela e forma você, mulher. E o Senhor, após formar a mulher, diz: muito bom. E quando Adão acorda deste pesadelo, deste sonho, amém, meus irmãos? Nós vamos caminhar em verdade e graça, não é? Vocês permitem? E quando. Ai, meu Deus, deixa eu falar uma coisa, fazer uma digressão aqui, abrir um adendo. Irmãos, eu estava em casa, quando eu vi essa formação dessa chuva, eu falei: meu Deus do céu. E isso foi o motivo pelo qual nós falarmos de avião. Eu comentei até com o irmão Nelson, está vendo como é, irmão Nelson? Às vezes nós estamos em um voo e eles deixam o piloto automático, mas o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E a velocidade com que essa formação meteorológica se formou, eu vi. Não deu 15 minutos, irmãos, escureceu tudo, era vez, mas eu... Então, quando eu vi isso acontecendo, eu olhei, lá em casa estava todo mundo, né? Eu falei: vou para a igreja. De repente a igreja foi arrebatada, eu fiquei, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu encontrei o pastor Guilherme, encontrei o pastor Salomão, encontrei os irmãos, eu falei: bem, a igreja não foi, eu não fiquei, né? Então vamos lá. Nós estávamos em Gênesis 2:23, aonde Adão, quando acorda, diz: esta é osso dos meus ossos
eu estou sentindo no Espírito Santo que hoje, pela graça de Deus, vai ter encontro de rigidez com maciez e vai ter avivamento! Oh, glória a Deus! Pela vontade do Senhor, que o seu casamento seja reavivado na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Olha, eu queria tirar uma foto daqui para capturar o sorriso das irmãs, Miguel. E nós, e isto às vezes nós aprendemos a duras penas. Como eu falei no início, quem já tem um pouquinho de caminhada sabe o que eu estou falando. Caminhar nesta temperança agridoce do Evangelho. Porque de repente nós estamos em cima e quando nem virar o dia nós já estamos embaixo. Por exemplo, no último sábado nós vivemos um momento tão gostoso de comunhão com alguns irmãos e de repente no final da comunhão, alguns irmãos voltando para casa, uma de nossas irmãs tropeçou, marcou o joelho. Olha só, nós estávamos numa alegria tremenda e de repente veio a preocupação por conta deste acidente. Então nós precisamos caminhar, saber caminhar neste agridoce da palavra de Deus. É por isso que em Apocalipse a palavra de Deus nos diz que aos nossos lábios ela é como? Agora quem sabe? Aos nossos lábios ela é como? Mel. Saborear é gostoso, mas ao nosso estômago ela é como? Mel. Saborear é delicioso, é doce, é lenitivo, é vivificante, mas viver o processo dela, o processo de digestão, obrigado, é complicado, é dificultoso. Então nós precisamos saber caminhar nesta agridocidade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, caminhando, se nós pudéssemos fazer nesta hora, neste momento, um acróstico de fé, qual nós faríamos? O que é um acróstico? Um acróstico é quando a partir de cada letrinha de uma palavra, você tira outra palavra. Amém? Você sabia, por exemplo, eu oro a Deus que tudo que sair dos meus lábios seja para edificar a sua vida. Você sabia por que o símbolo do cristianismo é o peixe? Você sabe por quê? Pois eu vou lhe dizer. É peixe porque o acróstico em grego da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, é a mesma palavra que peixe. Eu não sei falar grego ainda. Mas quando você pega as primeiras letras de Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus, surge um acróstico. E esse acróstico na palavra grega é peixe. E aí nós vamos entender exatamente por que os nossos irmãos se utilizavam destes mecanismos divinos para fugir da perseguição. Amém? Então, se nós formos fazer um acrônimo de fé, qual nós faríamos nesta noite? F, fraqueza. E, expectativa. É possível que alguns de nós aqui tenhamos chegado fracos. É possível que alguns de nós aqui tenhamos entrado aqui com expectativas. Mas quando eu pego fraqueza, o Espírito Santo me leva ao apóstolo Paulo, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Glória a Deus. Amém? E quando eu pego expectativa, eu vou a Romanos, que a criação arde em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Do outro lado, se nós pegássemos, por exemplo, o F e colocássemos força, e o E colocássemos esperança, você que chegou fraco também pode se utilizar da palavra de Deus quando ela diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então receba força do alto nesta noite, receba vigor do alto nesta noite, pelo poder que há na presença de Deus. Amém? E a palavra de Deus também diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o que eu quero dizer para fechar este momento? Não tem para onde você escapar. Se você chegou com fraqueza e expectativa, o Senhor é contigo. Se você chegou com força e com esperança, o Senhor
é contigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eita! Como falei ainda há pouco, e os irmãos estão acostumados, quando nós temos a oportunidade, nós lançamos mão de tudo, para que Cristo seja glorificado, amém? E eu fiquei abismado quando eu consegui conciliar isto que eu vou falar neste momento com a palavra de Deus. Em 1881, um senhor chamado Wills Conde, Daniel, obrigado, olha aí, é exatamente isso, é Jesus, eu não vou pagar esse livro, mas é exatamente isso. Então, você que pensava que é a pesca de Pedro, não tem nada a ver. É o acróstico de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Amém? A tecnologia confirmando que você está sendo ministrado com a verdade. Amém? Então, navegando em 1881, um jovem estatístico, Wills Conde, quando ele se utilizava dos livros da universidade, ele percebeu que, na grande maioria das vezes, as primeiras páginas dos livros, elas eram destruídas. E aí, a partir daquilo, ele percebeu que a natureza, que a criação, ela é regida basicamente pelos números mais baixos. 1, 2. E aí, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, tem mais coisas aqui. Quem é aqui que não desiste quando o Espírito Santo dá um estalo na mente? Amém? Aí eu mergulhei um pouco mais, tomei a respiração e quando eu fui, nós descobrimos que em 1938 um matemático chamado Frank, meu nome bom, meu Jesus, Frank Benford, ele pegou esta ideia do estatístico Wills Conde e transformou isso de maneira que a matemática conseguisse provar. E aí, quando eu percebi que a matemática provou esta percepção, eu me lembrei da palavra de Deus, quando o Senhor diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Amém, meus irmãos? Amém. Então, caminhando um pouco mais, é por isso que a Receita Federal utiliza-se desta lei, pastor Salomão, que é contador, para pegar os grilos, os gatos aí das declarações de imposto de renda. É por esta lei que a Grécia não foi assimilada na União Europeia por maquiar os seus balanços. É por esta lei que, por exemplo, em 2009, percebeu-se que na Índia teve fraude eleitoral. E tantas outras coisas. É por esta lei de Benford que nós percebemos que a natureza prefere os números menores. Pastor, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor fala isso? Porque nós estamos no livro de Hebreus, capítulo 11, 1. E nós lemos 3 versículos. Amém? Isto é só uma curiosidade para você ser edificado na sua fé. Agora, eu queria trabalhar fé efetivamente na palavra de Deus. Fé é salvação, meus amados irmãos. Diz a palavra de Deus que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto é dom de Deus, não vem de homens, para que nenhum homem se glorie. Amém? Então, fé é esta articulação que faz os nossos olhos se abrirem, que faz a nossa percepção se abrirem para o sacrifício de Jesus na cruz. E a fé nos transcende para sabermos que por nós mesmos, pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, pelo nosso humanismo, nós não conseguimos adentrar nas dimensões espirituais. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? A fé, esta salvação que nós temos acesso, de quem que ela nos salva? Em primeiro lugar, de maneira didática, ela nos salva de nós mesmos. Ela nos salva dos nossos medos. Ela nos salva das nossas complexidades. Ela nos salva dos nossos traumas. Ela nos salva das nossas vaidades. Ela nos salva dos nossos modelos torpes de enxergar e viver a vida. Ela nos salva da transgressão. Ela nos salva de nós pensarmos mais de nós mesmos do que nós mesmos
somos. Amém, irmão? Glória a Deus. De quem que a graça também nos salva mediante a fé? A graça mediante a fé nos salva das hostes do mal, das hostes malignas, do poder do mal que ruge ao nosso derredor querendo nos tragar. A fé nos dá acesso a uma proteção espiritual. Quantas vezes você não tem certeza que pela graça mediante a fé você recebeu um livramento espetacular que se não fosse por Deus você não receberia? Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E do que mais que a fé também nos salva? A fé nos salva da segunda morte, do inferno e do lago de fogo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por quê? Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E por esta justificação nós temos paz com Deus. Glória a Deus. E nós temos acesso ao coração de Deus. E nós temos agora uma nova fluência, um novo modelo, uma nova perspectiva de vida. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé, ela é salvífica. Ela é salvífica. A fé, ela é justificante. Ela nos justifica. Porque o preço que precisava ser pago, foi pago pelo Senhor. É como se o preço da passagem é a cruz do Calvário. A minha fé e a sua fé é a passagem. E qual é o destino da nossa viagem? O reino de Deus. A cruz é o pagamento. Por isso que a palavra de Deus diz que o escrito de dívida que havia sobre a sua vida, sobre a minha, foi gravado na cruz. A cruz de Cristo é o pagamento. A fé é esta passagem, este acesso que nós temos ao destino, que é o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas. É um transporte. É um transporte. É uma coisa que não vem pelo esforço humano. Para o reino de amor do seu Filho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ela é salvífica, ela é justificante. E o terceiro ponto, a fé é processual. Ou seja, ninguém nasce um Gideão da fé. Ninguém nasce um Sansão da fé. Ninguém nasce um campeão da fé. A fé é processual. A fé é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez você chegou aqui até achando que a sua fé está pequenininha, está minguada, está fragilizada. Calma, isso é um processo da fé. Até porque a fé, ela só é realmente malhada, acrescida, exatamente nestes momentos de angústia, nestes momentos de luta que nós temos. Por quê? Senão a fé não é mistério. A fé é a resposta do mistério. A fé é Deus vindo em nosso encontro para essas questões humanamente insolúveis. E aí eu queria pedir ajuda a Daniel para nós lermos Mateus 17, 21. Por favor. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Próximo. Não, é antes. Vou resumir. 17, 21, tinha um menino lunático, que ele se jogava no fogo e se jogava na água. E então o pai deste menino chamou os discípulos para que eles expulsassem este espírito maligno. E eles não conseguiram expulsar este espírito maligno. E então o pai trouxe o menino até o Senhor. E o Senhor respondendo disse: ó raça incrédula, até quando eu terei convosco? Até quando eu terei convosco? A fé, ele diz nessa passagem, que é como um grão de mostarda. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Obrigado, com Daniel. Próximo. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Próximo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Próximo. E eles lhe responderam: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará.
nada vos será impossível. Então perceba como a fé, ela começa em uma dispensação minúscula, numa dispensação primária. É assim. Talvez hoje você está iniciando na fé, mas tenha calma, tenha paciência, que ela é processual, ela vai crescer, ela vai se expandir. E para confirmar isso, por favor, irmão Daniel, Lucas, vamos aqui. Em algum momento em Lucas, o Senhor diz: a que se comparará o reino de Deus? O reino de Deus se comparará a um grão de mostarda, que semeado, ele vai se processando, crescendo, cresce, se torna a maior das hortaliças e serve de guarita para as aves do céu. Então percebemos que em algum momento a fé, ela é grão de mostarda para uma ação sobrenatural. Mas em outro momento a fé, ela é como grão de mostarda para uma guarita para as aves, é como o reino dos céus. O que o Senhor quer dizer com isto? Que se nós semearmos um grão de mostarda de fé, nós ceifaremos o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Perceba que ele usou a mesma comparação: um grão de mostarda para a fé e expulsar demônios, casta esta que só sai com jejum e oração, mas este grão de mostarda também é comparável ao reino de Deus. Quem aqui está neste processo? Quem aqui está neste caminho? Quem aqui, apesar das resistências, das lutas, continua a caminhar esta caminhada? Continua a crer. E se você, porventura, no meio do caminho foi machucado, escorregou, tropeçou, a graça de Deus está aqui nessa noite para renovar a minha fé, renovar a sua fé. Os dias que nós vivemos não são dias fáceis, mas a palavra de Deus nos outorga, nos garante que ela, começando como um grãozinho de mostarda, ela crescerá e se estenderá como o reino de Deus. Amém? A fé também é um dom espiritual colocado em 1 Coríntios 12. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, a profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de discernimento do Espírito. E lá também está a fé. É um dom que Deus nos entrega, uma capacitação de decodificarmos a vontade do céu de maneira extraordinária, a usarmos estratégias, a usarmos dispensações especiais para momentos especiais. E se você pegar tudo que nós falamos lá no quadro dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai perceber que esta fé prefigurada nestes versículos estava lá estampada no peito e no coração dos heróis da fé. Eu queria lhe dizer nesta noite que fé não significa não errar. Fé não significa não tropeçar. Fé não significa perfeição. Pelo contrário, fé é um dom de Deus, a despeito da minha e da sua fraqueza, a despeito do meu e do seu pecado. É Deus, mediante a graça, que insemina a semente de fé na terra boa do meu e do seu coração. É tão semente que, perceba na parábola do semeador, o semeador sai a semear. E de quem é que eram aquelas sementes, se não é semente de fé? Então, nesta noite, pela graça de Deus, o semeador está aqui a semear a semente de fé no seu coração. E se já foi semeada a semente de fé, Deus fez chover bastante para irrigar, para hidratar a terra, para esta semente ainda aqui escondida dos olhos humanos, debaixo da terra, possa eclodir, e ainda que ninguém veja, mas a sua fé está crescendo. Eles só vão ver quando o primeiro raminho nascer, mas dentro da terra, na invisibilidade do seu coração, você sabe o que está acontecendo. É a fé sendo acrescida, é a fé progredindo.
diária, minha casa de oração, do nosso Deus! Glória! Eu não estou nem na metade, gente. Como é que a gente faz? A gente vai para o final. Glória a Deus! Eu não tenho muita experiência assim, nas pregações, pastor Salomão, pastor Mineiro, mas a gente vai caminhando aqui, amém? Dá para aumentar mais um pouquinho? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que chegou aqui abatido. Fé é a armadura. Efésios 6, o escudo da fé. Você que chegou aqui cansado, sangrando, tem aqui agora um guarda-roupa com escudo, com capacete, com espada da verdade, para você se revertir na armadura da graça de Deus e do escudo da fé, para anular qualquer dado maligno do inferno contra a sua vida. Aleluia! Amém? Você que chegou aqui capenga, sem as suas armaduras, eu digo em nome de Jesus, há um estoque incomensurável de escudos de fé aqui nessa noite. Oh, glória! Eu já vejo você com a sua vestimenta de guerreiro e com as suas ostensibilidades de guerreiro. Amém, meus irmãos? Porque os dias que se aproximam não são fáceis. E este lugar é o lugar para nós sermos revestidos dos instrumentos de Deus. Aleluia! Ei! Nós começamos dizendo que fé é salvífica, que não é por obras, mas o apóstolo Tiago diz que sem fé, que a fé sem obras é morta. Quase dá um clique para o Espírito Santo voltou. Amém? Que a fé sem obras é morta. E ele diz a mesma coisa: me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé mediante as obras. Amém? Como eu falei no início, nós temos que andar na firmeza da consoante e na maciez da vogal. Oh Deus! O que Deus está falando pelo apóstolo Tiago é que tem obra ainda, tem serviço, tem muito trabalho. Porque sem fé, sem obras, a fé é morta. Então esta semente que está embutida no seu coração, ela vai impulsionar você a fazer tanta coisa. Ela vai impulsionar, porventura, nesta noite o Senhor te orientando a voltar a estudar. Ela vai te orientar, porventura, nesta noite o Senhor te orientando a voltar a congregar. Ela vai te orientar, porventura, nesta noite o Espírito Santo de Deus te orientando a pedir perdão. Ela vai te orientar, mediante o Espírito Santo de Deus, a você perdoar. Ela vai te orientar nas coisas espirituais de Deus. Aleluia. É por isso que no decorrer do capítulo 11, no capítulo 11, o escritor dos Hebreus que escreve coisas inimagináveis que os heróis da fé fizeram. E aqui eu me lembro de uma irmã muito amada nossa, quando ela está meio trabalhando na fé, ela me disse: pastor, eu vou lá em Hebreus 11. E aí eu me alimento da semente da fé, eu me visto da armadura da fé, eu me revisto do dom da fé, e quando menos eu percebo, eu já estou cheio de fé. A partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero lhe dizer, nós estamos finalizando. Os dias em que nós vivemos, disse Jesus, no final dos tempos, quando voltar o Filho do Homem, porventura, ele achará fé na terra. Mas eu preciso lhe dizer que fé não é desejo do ventre. Fé não é cobiça de ter o que o seu irmão tem. Fé é uma revelação do céu. Fé é uma potência do céu encarnada na sua alma. Uma fé genuína, uma fé pura. Uma fé, como nós vemos aqui, transformável. Uma fé processual. Uma fé que você se esquece das coisas que para trás ficam e prossegue para as que diante de você estão. Não é adiante, é diante. Porque o que está diante de você é a face de Cristo, nosso Senhor. Porque fé sem amor é cobiça. E a cobiça já é o que Paulo diz aos Filipenses: o Deus do
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos nesta noite recobrar a fé. De tudo que você possa imaginar que você precisava de Deus nesta noite, indubitavelmente o que todos nós aqui precisamos, unanimemente, é de fé. É de fé. Para que, como os heróis da fé, nós possamos apagar o incêndio, possamos fugir ao fio da espada. E assim como ter vitórias, possamos também saber viver no alto do monte ou no baixo do pântano. Porque quando nós vamos ler o Hebreus 11, nós vamos ver que este capítulo ele vai do ápice, do cume, até homens que foram cerrados ao meio. Até homens que diz a palavra de Deus que o mundo não era digno deles. Homens que moraram nos antros e nas cavernas da terra. Aleluia. Então o que nós precisamos para este tempo, para esta hora que se avizinha, é fé. Porque como nós falamos no início, era um tempo de apostasia. Inclusive, próximo ao mar Morto, existiam judeus messiânicos, que eles, por conta da perseguição, abandonaram a figura salvífica de Jesus e começaram a crer que Miguel, o anjo Miguel, era superior a Jesus. É por isso que em Hebreus capítulo 1 e 2, nós temos ali um debate geológico. Amém? Amém. Mas o que nós precisamos é fé. Você que recebe esta palavra no seu coração, você que só Deus sabe como você chegou aqui, ou abatido, ou altivo. Perceba, a fé não é unilateral, a fé é bilateral. Aliás, a fé é multilateral, porque ela envolve por completo. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que precisa de fé para decisões difíceis que porventura se avizinham nesta próxima semana. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Este é o nosso momento. Este também é o meu momento. Temos um louvor? Louvado seja o nome do Senhor. Você que foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua alma. Você que está apreensivo pela agenda que está diante de você. Começamos dizendo que esta semana foi a semana mais difícil de Jesus. Eu quero que a sua semana seja semana de bênção. Eu quero que a sua semana seja semana de conquistas. Mas eu não posso ser leviano em não dizer que o que você precisa nesta noite, assim como eu, é fé. Para nós estarmos prontos, revestidos com as armaduras de Deus, para que tudo porventura se colocar diante de nós. Aleluia. O louvor vai cantar uma canção. Enquanto o louvor canta, eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse com Deus. Você voltasse a sua alma, o seu espírito a Deus. Ainda que nós possamos perder a graça de falar alguma coisa que desceu ao seu coração, mas a obra completa, quem há de fazer no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, se eu louvasse, eu ia louvar assim. Quando eu estou em casa, eu não sinto vontade, até os irmãos se prepararem. Toda vez que a minha fé provar a chance de vencer o mar, e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. E as provações
atenção. Você que sabe que esta palavra foi para você, eu queria convidar você aqui à frente, para o sacerdote orar, para o pastor orar, para o homem de Deus orar e abençoando, de maneira que o Senhor derrame sobre sua vida fé. Você que sabe que precisa de fé para encarar os desafios da vida, pode vir, pode sair do seu lugar, rompa em fé, rompendo em fé. Uma das primeiras ações que a fé dispara no nosso coração é uma coragem sobrenatural de rompermos com o status quo, porque é algo de Deus, é algo que nós não precisamos da validação alheia, da validação do vizinho, é algo que é Deus quem nos impulsiona, em nome de Jesus. Que palavra, irmão, coloque a mão no seu coração. Que palavra, vamos orar, vamos orar. É tudo que precisamos, é de fé. Fé na pessoa de Jesus, fé para mudar, fé para ver montanhas saindo de um lugar e cima para outro lugar. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós oramos, Senhor, pela vida de cada um que chegou aqui essa noite, está aqui à frente, é porque reconhece, Pai, que precisa de fé. E às vezes tudo que precisamos não é de mais fé. Tudo que precisamos é aprender a usar a fé que há em nós. Por isso, Senhor, nos ensina, Senhor, a ter fé. Fé no impossível. Fé na pessoa bendita de Jesus. E que possamos, Senhor, como igreja, desfrutar de muitos milagres. E que a nossa fé em Ti, Senhor, seja uma fé inabalável, Pai. Nós profetizamos, Senhor, sobre cada vida, renovo, restauração, vida, milagres, portas abertas. Senhor, profetizamos, Senhor amado, Pai, ricas bênçãos sobre cada um aqui nessa noite. E que possamos, Senhor, desfrutar de uma fé poderosa em Ti, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E quantos podem aplaudir a Jesus bem forte? Volte no seu lugar. Esta fé inabalável, glória a Deus. Que palavra, irmãos, que palavra abençoada. Queridos, e debaixo já dessa fé, nós já estamos quase encerrando o culto, mas debaixo desse clima tão abençoado, nós temos uma criança para apresentar aqui nessa noite, é a querida bebê Serena Marcele Pureza Santos. Cadê os papais? A Ingrid, a mãe, a Ingrid Jaiane Pureza Costa, e o pai José Marcel Santos. É isso mesmo? Oh, glória, pode vir aqui em nome de Jesus até o altar. Glória a Deus. Lá vem a Serena, querida Serena. Quem pode aplaudir a Jesus bem forte para a querida Serena? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Está aqui também nos visitando o Wilson, a Alice, que estão ali atrás. Nós vimos aqui, estamos juntos. Vamos todos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos aprender, Serena, tudo bem? Vamos apresentar a Serena. Será que a Serena vem aqui comigo? Pastor, o senhor pode segurar a Serena, querida Serena aqui? Só para lembrar, irmãos, nós não batizamos crianças. Alguém me perguntou uma vez, pastor, por que vocês não batizam crianças? É porque, biblicamente, a Bíblia diz que o batismo ele é um ato consciente de
de alguém que, por exemplo, creu na pessoa de Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Pastor, por que vocês apresentam criança? Isso, se quiser vir mais perto e registrar, deixa registrar. Pode vir aqui, não tem problema não. Tá bom, irmãos? Por que nós apresentamos crianças? Porque o Senhor Jesus foi apresentado no templo. E isso é algo tão bíblico e abençoador. Pode vir mais perto se quiser, não tem problema não. E depois, se quiser vir também para a gente tirar uma foto, tá bom? Está aqui a querida Serena Marcele. Olha o rostinho da Serena aqui, irmão, de preocupação. Tantos boletos para pagar, ô glória. A Serena, como é, né? Está nas mãos do Senhor, isso é poderosíssimo. E que Deus possa abençoar a vida da querida Serena. Estenda a sua mão e diga assim mesmo: a paz do Senhor, Serena. A paz do Senhor, Serena. Diga assim: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento pela querida Serena, que Deus possa dar graça e abençoar a vida da Ingrid, a vida do José Marcel. Deus possa conduzir vocês na criação dessa querida bebê. Serena, estenda a sua mão para cá. Vamos orar pela querida Serena nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Miguel. Pastor Miguel, você pode orar aqui pela querida Serena, mais um sacerdote aqui da nossa querida igreja, e vamos impetrar bênção sobre a vida dessa querida bebê, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, esta criança, Senhor, a Serena, que ela possa ser abençoada por Ti, Senhor. Que Tu possas abençoar, Senhor, desde a sua pequena idade, Senhor. Que ela possa crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Que seus pais, Senhor, possam conduzi-la, Senhor, no temor, Senhor, do Senhor. Que eles possam conduzir essa criança, Senhor, no seu crescimento, Pai. Que ela possa ser abençoada por Ti, Senhor. Em um lar, Senhor, abençoado, em um lar, Senhor, em que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Por isso, meu Deus, nós apresentamos esta família, Senhor. Guarda, abençoa, Senhor, protege, Senhor, e que haja, Senhor, amado, a Tua bênção sobre eles, para a glória do Teu nome, Senhor, nós assim abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus em voz pela vida da Serena. Eu quero convidar aqui a Alice, Wilson, vamos tirar uma foto aqui. Para quem não sabe, a Ingrid, irmãos, ela é sobrinha do pastor Guia, na nossa irmã Maria, que estão ali atrás. Vamos fazer essa foto aqui, é um momento único. Até eu não lembro de ter foto na minha apresentação, pastor, mas é por isso que eu sou um pouco enjoado em relação a isso. Fique de pé que a gente já vai encerrar. Pode vir rapidinho para a gente tirar essa foto. Estenda a sua mão mais uma vez na vida da criança Serena e diga: Serena, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá rapidinho fazer essa foto, em nome de Jesus. Vamos lá, a minha era para você estar aqui, meu Deus, vamos lá. Amém. Pode vir, vem, irmão, vem cá, irmã Maria, vem mais já. Pode vir aqui pela frente, irmã Maria, vem mais rápido. Glória a Deus. Aproveite e diga para o seu irmão: meu irmão, eu te desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Isso, bem forte. Vamos lá fazer essa foto. Já. Maravilha, queridos, vamos orar, agradecendo a Deus. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, querida Serena. Querido, diga para o seu irmão, te desejo uma semana abençoada, uma semana de bênção. Diga para o seu irmão, uma semana de vitória sobre a tua vida, sobre o teu coração, amém? Vamos orar, queridos, agradecer a Deus por esse momento tão importante. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar, queridos, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por este culto, Senhor, abençoado na Tua presença, que possamos continuar rompendo em fé, avançando em fé, e Deus querido, até chegarmos no céu. Pai, que possamos agradar Teu coração, Senhor, Pai, conforme a nossa fé em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos deu uma semana debaixo da Tua graça, de bênção, Senhor amado, e uma semana de vitórias, Pai, na Tua presença. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão, seja sobre a sua vida, minha irmã, seja sobre as nossas famílias, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que assim crê, diga: dê uma salva de palmas a Jesus bem forte. Deus te abençoe. Vão em paz. Uma excelente semana a todos os irmãos, em nome
Jesus, glória a Deus.